Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Tiago Veronese e você está em nosso canal Conteúdos de História. Neste vídeo, vamos resolver duas questões do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2009 da disciplina de arte. Em nosso caso, nesta aula, as questões 93 e 94. Só que essa resolução, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de acompanhá-la, porque nós vamos aprofundar as questões. Não é apenas uma discussão mostrando para você quais são as questões erradas e quais são as certas. Aqui você vai ter realmente um estudo sobre o exercício, apontando todas as personalidades, apontando todas as características de cada elemento abordado em cada questão. Então, se você deseja continuar nos acompanhando, sobretudo se você gostar dessa aula, não esqueça de se inscrever em nosso canal. 79% das pessoas que assistem às nossas aulas não são inscritas. Eu tenho certeza que não vai ser nenhum esforço para você apertar no botão inscreva-se. E também, claro, se você gostou dessa aula, não deixe de curtir o nosso vídeo e, se possível, deixar nos comentários sugestões, críticas, elogios e também pedidos de aulas, pedidos de resoluções, se assim você preferir. Vamos à resolução então? Vou mostrar para vocês a questão que no nosso caso aqui na aula é numerada como 1, mas na prova estava como 93. E essa questão diz: os melhores críticos da cultura brasileira tratam-na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, indígenas e negras, das europeias, portuguesa, italiana, alemã e etc. E Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo uma cultura específica. Basicamente, nós temos um texto base que trata sobre a pluralidade cultural brasileira. E claramente essa pluralidade cultural brasileira vai ter um reflexo na produção artística. Olha o que nos diz o enunciado. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é. Ou seja, estamos aqui diante de uma questão onde, independente se você conhece ou não um artista, é importante que você tenha uma bagagem visual artística. Claro que, diante de uma questão dessa, quando você não estuda arte, você se apavora. Sobretudo porque nós temos, inclusive, duas obras que poderiam nos levar, talvez, à confusão de interpretações. Eu lembro até hoje que esse foi o Enem que eu fiz em 2009. Eu me deparei com essa questão. Quando eu me deparei com essa questão, eu tinha certeza absoluta de que não era nem a D e nem a E. Por quê? Porque a D mais parece uma obra que brinca com a questão óptica, que brinca com ilusão gráfica, ilusão visual. Eu tenho uma alternativa E, onde mostra um mosaico, e talvez um mosaico muito característica, talvez da arte bizantina, talvez da arte romana, talvez de outros períodos. Tinha uma C que eu olhava e pensava, poxa, não está muito legal em relação à cultura afro-brasileira, à cultura africana, mas eu tenho uma A e B que podem me levar à resposta certa. Eu lembro que eu acertei essa por pura sorte, porque eu não tinha certeza. A resposta certa, aqui em nosso caso, claramente é a A, certo? Mas eu preciso saber por que é a A. E não apenas porque eu olho para esses elementos e imagino que esses elementos fazem referências a questões
afro-brasileiras, a questões africanas, porque muitos de vocês talvez nunca tenham escutado falar de Rubem Valentim, nem sabe quem é Atos Bulcão, Rubens Gershman, Vitor Vassarelli, Henrique Gauguin. Muitos nem fazem a menor ideia de quem sejam. Então aqui nós não vamos apenas nos deparar com o gabarito certo. Aqui nós vamos aprofundar no exercício. Nós vamos estudar cada um desses artistas, que é para se em algum momento eles voltarem a aparecer, você consiga resolver sem nenhum tipo de problema. E vamos começar com Rubem Valentim. Rubem Valentim, um dos artistas brasileiros mais importantes do século XX, nasceu em 1922 e faleceu um ano antes do meu nascimento, olha, em 1991. E basicamente nós temos produções de arte concreta e, sobretudo, explorações de elementos da cultura afro-brasileira. O Rubem Valentim é um dos artistas referência em relação à exploração, utilização e de ter como base elementos da cultura afro-brasileira. Inclusive, o estilo artístico dele combina formas geométricas e símbolos dessa cultura africana, como, por exemplo, o candomblé e a umbanda, presente em alguma de suas obras. E, a respeito disso, nós temos, inclusive, esculturas e pinturas que incorporam a simbologia da religiosidade africana, da religiosidade afro-brasileira em relação ao destacamento dos orixás. Essa foto ela é bastante ilustrativa porque mostra o artista e atrás dele algumas de suas obras. Obras essas que lembram muito aquela utilizada pela questão do Enem, pelo exercício do Enem que nós acabamos de resolver. E eu trouxe mais duas obras para a gente observar. Essa obra dele chamada Composição de 57, um óleo sobre tela, com elementos geométricos. E eu tenho mais uma obra dele, dessa vez de 63, que é essa obra chamada Composição D. Então vocês reparam que as obras elas seguem uma lógica, que as obras elas seguem uma identidade visual a partir desses elementos afro-brasileiros, referentes à cultura africana, esses padrões geométricos. Então, assim você consegue ter uma ideia de quem foi Rubem Valentim e de qual é a característica das suas produções. O segundo artista é o artista chamado Atos Bulcão, um artista que nasceu ali nas primeiras décadas, no comecinho do século XX, faleceu não faz tanto tempo assim, faleceu em 2008. E basicamente nós temos produções desse artista muito voltadas à arte abstrata e a uma integração bastante forte entre a sua produção artística e a arquitetura, sobretudo a arquitetura moderna. Por quê? Porque ele foi um artista que trabalhou com azulejos, criou murais, criou painéis e, inclusive, trabalhou em colaboração com grandes nomes da arquitetura brasileira, como, por exemplo, Oscar Niemeyer. Então, em geral, as suas obras elas são caracterizadas por uma simplificação geométrica e pelo uso de formas abstratas. Assim como vocês estão observando esses azulejos que estão atrás do artista aqui em nosso lado. Também trouxe obras, tá bom? Então, esses azulejos de 58 do Brasília Palace Hotel, chamado negativos e positivos. Vocês percebam como que os padrões geométricos eles são simples, como que as colorações elas também são simples. Então nós temos aqui um padrão de identidade visual do Atos Bulcão, certo? Lembrando que muitos, inclusive, nunca tinham escutado falar sobre Atos Bulcão até essa prova, até essa questão, até esse exercício do vestibular de 2009, que inclusive foi um ano depois de seu falecimento, um ano depois de sua morte. O terceiro artista da nossa aula, e que foi cobrado na questão, é o Rubens Gershman. Ele foi um artista brasileiro que transitou entre muitos estilos, entre inclusive
manifestações artísticas variadas, mídias variadas, passou pela pintura, pelo desenho, pela gravura, escultura, instalação, e muitas das suas obras, das temáticas de suas produções, eram abordagens mais irreverentes, eram abordagens inclusive críticas à sociedade, à política, ao Estado brasileiro. Nessa passagem dele por vários estilos, nós temos obras características, por exemplo, do expressionismo, da pop art, da própria arte conceitual, e uma de suas características em várias de suas produções são figuras humanas, são indivíduos estilizados, certo? Lembrando muito das características de estilização da figura humana. Claro, muitas vanguardas primavam bastante, muitos movimentos artísticos, sobretudo ao longo do século XX, faziam de utilização. Trouxe para vocês duas obras dele. Essa obra é de 1989, chamada Beijo, que é uma obra onde você tem dois seres, dois indivíduos que estão se relacionando, que estão se beijando, e você nota que as formas humanas, elas não são realistas, elas são estilizadas, elas são personalizadas conforme ao estilo do artista. E tem essa também, chamada Banco de Trás, uma obra de 85, onde mostra duas pessoas aparentemente se relacionando dentro de um automóvel. Bom, o quarto artista é o Victor Vassarelli. Muita atenção, pessoal. Vocês notaram que no exercício o sobrenome dele aparece com 2 S's. E aqui em nosso material você tem com um S só. Por que eu fiz isso? É por desatenção do professor? Não. É para que você entenda que existem textos, existem livros que trabalham esse sobrenome dele com um S e outros trabalham com 2 S's. Então, vocês podem se deparar com as duas realidades e trata-se do mesmo artista. Artista nascido no século XX, nós estamos falando de um artista europeu, e falecido em 1997. Ele é considerado o pai da op art, porque boa parte de suas obras, a grande maioria de suas obras, exploram ilusões ópticas. Inclusive, várias de suas produções acabaram se tornando influência e acabaram sendo importantes para a própria moda, para o design gráfico e para a própria arquitetura. Aqui tem o Victor Vassarelli à frente de algumas de suas produções, de algumas de suas obras. Trouxe para vocês duas. Esta primeira, Arlequim, de 1936, e essa segunda, um ano depois, de 37, chamada Zebra. Tá bom? Bom, e o último artista é o artista Henrique Gougon. Pessoal, esse artista nascido em 47, um artista que não temos muitas informações sobre ele. Inclusive, se você buscar o nome dele no Insta, você vai achar o perfil dele, tá? Com algumas de suas obras, inclusive, postadas. Não é um artista citado em obras didáticas, em livros, então por isso que talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre ele. Ele é um artista do Distrito Federal e que se destaca por produções variadas. Mosaicos, painéis, inclusive mosaicos e painéis de figuras políticas importantes, esculturas de metal. Então é um artista que não tem tantas informações assim, mas é um diferencial para você. Porque, como eu falei, normalmente nós passamos pelas questões sem dar a devida atenção à profundidade da questão. E aqui a gente está resolvendo, realmente passando por todas as especificidades, todos os detalhes do exercício. Então aqui nós temos o gabarito do exercício sendo A, mas não ficando só no gabarito, aprofundando e estudando sobre cada artista citado e as características de suas obras. Aqui no caso do Henrique Gougon, você percebe que tem muito de mosaico e de painel no seu hall de produções e de obras artísticas. Então, a 93 de 2009 é isso que nós temos. Vamos à questão número 94, que diz: no programa do Ballet Parade, apresentado em 18 de maio de 17,
foi empregada publicamente pela primeira vez a palavra surrealismo. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A música de Erik Satie era uma mistura de jazz, música popular e sons reais, tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie Chaplin, cowboys e vilões, mágica chinesa e ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica demasiado provocativa, devido ao repicar da máquina de escrever, aos zumbidos de sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a abertura de Satie. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo musical. Basicamente, nós temos uma manifestação artística completamente diferente do tradicional. Nós estamos falando de 107 anos atrás. Há 107 anos atrás, em 1917, vivendo inclusive todo aquele contexto da Primeira Guerra Mundial, isso era algo extremamente espantoso. Essas inovações cênicas, essas inovações na dança, esses sons que se misturavam com a música, inclusive lembrando, né, um pouco do que vai ser depois a música futurista, com sons comuns e sons cotidianos sendo levados para a composição musical desse movimento também de vanguarda. Então nós temos aqui, com participação do Pablo Picasso e, claro, diversos outros pensadores, intelectuais, artistas importantes do período, uma manifestação cênica que mostra que, olha, nós estamos buscando mudar, nós estamos buscando revolucionar, nós estamos buscando chocar, nós estamos, inclusive, buscando, na nossa ação cênica, a mistura de diferentes linguagens artísticas, o que não era tão comum nesse momento. Muito pelo contrário, muitas pessoas condenavam. Bom, essa era uma questão onde, claro, você tinha que ter um conhecimento sobre as vanguardas artísticas europeias, sobre o surrealismo, sobre as suas transformações, mas era basicamente uma questão para que você lesse, você tentasse visualizar a partir da descrição que é colocada e buscar, de certa forma, daí tirar as suas conclusões. Vamos ao enunciado, depois nós vamos analisar a alternativa correta e eu vou mostrar para vocês o Ballet Parade, tá bom? Olha o que diz a A. A falta de diversidade cultural na sua proposta estética. Nossa, falta de diversidade, olha o tanto de mudanças que ele apresenta. Então a A está completamente errada. A alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. 17, Segunda Guerra Mundial? Não, né? Segunda Guerra Mundial é depois, pessoal. Uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. Pessoal, nós não temos uma disputa cênica. Muito pelo contrário. Nós temos estilos, nós temos manifestações artísticas funcionando ao mesmo tempo, acontecendo concomitantemente. Então não era uma disputa por uma atenção ou para ver quem ganhava. D. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino? Olha, aparentemente sim. Mas vamos ver a E. Uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. Muito pelo contrário. Eram ilógicos, eram na época não marcados pela linearidade. Então não era uma questão difícil. Só que muitos de vocês nunca viram o Ballet Parade, certo? E agora a gente vai visualizar. Olha só, eu vou deixar, tá, aparecer um pouquinho, eu vou deixar rodar um pouquinho o vídeo, certo? Para que vocês consigam enxergar como foi essa apresentação. Prestem atenção. E vamos torcer para que não tenhamos direitos autorais. Por isso que eu vou falar por cima, tá bom? Vou ficar falando por cima para que a gente não tenha direitos autorais. Então vocês percebam como que os figurinos eles são diferentes.
Se nós fôssemos girando toda a manifestação, vocês vão acabar escutando aqueles sons que não são tradicionais. Olha só. Então é algo muito diferente, tá? É algo muito diferente. Claro que isso que vocês estão vendo, pessoal, é uma releitura com base no que foi a apresentação. Na época nós não tínhamos câmeras coloridas como vocês estão vendo, tá? Mas é uma releitura para vocês terem ideia do que nós estamos falando, porque muitas vezes vocês estudam, mas vocês não visualizam aquilo que vocês estão estudando nos exercícios. E assim vocês conseguem visualizar. Esse vídeo, inclusive, vocês jogam esse título que está ali, vocês conseguem visualizar toda a apresentação, toda a manifestação, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em nossa próxima aula, nos vemos em nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever em nosso canal e não esquece também de curtir essa aula se você gostou e deixar os seus comentários, porque aqui é assim, a gente não apenas resolve um exercício, nós aprofundamos a discussão para ficar o mais completo possível. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.